Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 17 de outubro de 2023, hoje é dia de Santo Inácio de Antioquia, o bispo perseguido e jogado às feras. Papa telefona para a comunidade católica de Gaza. Reportagem do Vatican News. O Papa nos garantiu que estamos em suas orações e que conhece o sofrimento que estamos vivendo. Assim, a irmã Nabila Saleh, emocionada, contou o telefonema recebido neste domingo, 15 de outubro, do Papa Francisco, uma ligação feita ao final de mais um dia dramático na faixa de Gaza, com o número de mortos que ultrapassou 2.600 e quase 10 mil feridos. Segundo o exército israelense, pelo menos 600 mil palestinos abandonaram suas casas. Os cristãos optaram por permanecer na paróquia, onde rezam continuamente o terço e fazem adoração eucarística, dando refúgio também a famílias muçulmanas. O Santo Padre quis saber quantas pessoas estão abrigadas dentro das estruturas paroquiais. Há cerca de 500, entre doentes, famílias, crianças, pessoas com deficiência e palestinos que perderam tudo. O Papa concedeu a sua bênção a todos na paróquia. Eu e o Padre Yusuf lhe agradecemos em nome de toda a comunidade e dissemos que oferecemos os nossos sofrimentos pelo fim da guerra, pela paz, pela Igreja e também pelo Sínodo. O telefonema do Papa ocorreu depois de outro belo momento, como contou a irmã Nabila. Batizamos uma criança a quem foi dado o nome de Gabriel, o anjo das boas notícias. O mensageiro de Deus, quase um anúncio da proximidade do Papa, mas esperamos com fé. Também o anúncio do fim da violência e da guerra. A religiosa disse ainda que receberam de uma associação do Kuwait alimentos para o almoço, tâmaras e pão. A providência nos assiste, afirmou a irmã. Notícias da Igreja Católica. O patriarca católico latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, se ofereceu em troca das crianças reféns do Hamas na faixa de Gaza. O cardeal falou com jornalistas por videoconferência nesta segunda-feira, 16 de outubro, e respondeu se estaria disposto a se oferecer em troca da libertação das crianças mantidas reféns durante o ataque do Hamas a Israel na semana passada. Ele disse que está disposto a fazer qualquer coisa para trazer essas crianças para casa. Estou disposto a uma troca. Qualquer coisa, se isso puder levar à liberdade e a trazer de volta essas crianças para casa. Não há problema. Há uma disponibilidade absoluta da minha parte, disse o cardeal. Notícias da Igreja Católica. À medida que o Sínodo da Sinodalidade atinge a metade de sua programação para este ano, a experiência de 2 bispos chineses no cenário religioso internacional está chegando ao fim. A Santa Sé confirmou que os bispos da República Popular da China estão de partida antes da conclusão do evento, planejando voltar à sua terra natal no início desta semana. Em resposta a uma pergunta da agência CNA, agência inglesa do grupo IWTN, em coletiva de imprensa ontem, Paulo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, disse que isso se devia às necessidades pastorais de sua diocese que exigem sua presença. Notícias da Igreja Católica. A primeira mulher a presidir um sínodo dos bispos descreveu a experiência de sentar-se com o Papa Francisco na mesa principal como um presente e uma graça, e um sinal do que está por vir na Igreja Católica. Ao falar em coletiva de imprensa no sábado, 14 de outubro, a irmã Maria de los Dolores Valencia Gomes, da Congregação das Irmãs de São José, descreveu a participação das mulheres no sínodo da sinodalidade em curso como preparar o terreno para mudanças futuras. Sinto que este é um processo gradual, disse Gomes, que é mexicana. Aos poucos, veremos mudanças. O Sínodo da Sinodalidade, que acontece entre 4 e 29 de outubro, é uma assembleia destinada a aconselhar o Papa Francisco sobre como a Igreja Católica pode incorporar mais plenamente todos os seus membros. A assembleia inclui 54 mulheres entre os seus 365 delegados, a primeira vez que as mulheres votam em um sínodo dos bispos. Notícias da Igreja Católica.
O bispo de Maroa Mokolo, Camarões, Dom Bruno Ateba, atribuiu o fenômeno da migração de africanos para outras nações, principalmente para a Europa, à falta de oportunidades de trabalho nos seus respectivos países. Em um relatório divulgado na quarta-feira, 11 de outubro, após uma entrevista à Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, Dom Ateba defendeu a criação de oportunidades de emprego na África para evitar desafios relacionados com a migração ilegal. Se as pessoas tivessem acesso a empregos e oportunidades econômicas nos seus países de origem, não sentiriam a urgência de emigrar. Há uma ligação óbvia entre a realidade das pessoas deslocadas, a migração e a falta de um futuro estável, disse Dom Bruno Ateba, bispo de Maroa Mokolo, em Camarões. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco disse temer que alguns de seus amigos argentinos estejam entre as vítimas do ataque do Hamas a Israel. O jornalista israelense Henrique Zimmermann divulgou em suas redes sociais um vídeo da conversa telefônica que teve com o Papa no sábado, 14 de outubro. Zimmermann é amigo de Francisco e em sua conversa disse que muitos argentinos estavam entre os mortos, feridos e alguns foram feitos reféns pelo Hamas. O Papa lhe respondeu: Eu sei, acho que provavelmente alguns de meus amigos estão entre eles, declarou Francisco. O jornalista propôs ao Papa que se encontrasse com as famílias dos reféns israelenses e argentinos, pois essa atitude demonstraria um grande consolo neste momento de luto. Notícias da Igreja Católica. A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Alimentação 2023, que foi celebrado ontem e tem como tema Água é Vida, água é alimento, não deixe ninguém para trás. No texto enviado ao diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Qu Dong-ju, o Papa Francisco disse que o tema deste ano convida-nos a compreender o valor insubstituível desse recurso para todos os seres vivos do nosso planeta, do qual deriva a necessidade urgente de planejar e implementar sua gestão de forma sábia, cuidadosa e sustentável para que todos possam usufruir dele. Por isso, continuou o Papa, é essencial investir mais em infraestrutura, em redes de esgoto, em sistemas de saneamento e tratamento de águas residuais, especialmente nas áreas rurais mais remotas e esquecidas. Também é importante desenvolver modelos educacionais e culturais que conscientizem a sociedade sobre a necessidade de respeitar e preservar esse bem primário. A água nunca deve ser vista como uma mera mercadoria, um produto a ser comercializado ou um bem a ser especulado, disse o Papa Francisco. O Papa disse ainda que o Dia Mundial da Alimentação 2023 está sendo comemorado em um momento em que a miséria e o desespero não dá trégua a muitos dos nossos irmãos. Na verdade, os gritos de angústia e desespero dos pobres deveria despertar-nos da letargia que nos domina e desafiar nossas consciências. A condição de fome e desnutrição que fere gravemente tantos seres humanos é o resultado de um acúmulo iníquo de injustiças e desigualdades que deixa muitos presos na sarjeta da vida e permite que alguns se estabeleçam em um estado de ostentação e opulência, disse o Papa. Francisco também disse que isso se aplica não apenas aos alimentos, mas também a todos os recursos básicos, cuja inacessibilidade para muitas pessoas representa uma afronta à sua dignidade intrínseca dada por Deus. De fato, é um insulto que deveria fazer toda a humanidade se envergonhar e mobilizar a comunidade internacional, disse o Papa Francisco. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.